Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, pela graça de Deus, estamos em mais um estudo de nossa lição bíblica. Estamos já na última lição do nosso trimestre e desta feita estamos na lição de número 13, que tem como tema a Assembleia de Jerusalém. O texto áureo diz: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Atos capítulo 15 e versículo 28. A verdade prática diz: em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização, e como tal precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. A leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 15, do versículo 22 ao versículo 32, aonde nesse texto vamos estar estudando os momentos importantes da Assembleia em Jerusalém, a Assembleia de Jerusalém, que é onde houve conflitos doutrinários, mas através da atuação do Espírito Santo, esses conflitos foram resolvidos. Agora vamos para os objetivos da lição, que são 3. O primeiro, mostrar o contexto e os motivos que levaram à controvérsia sobre a salvação dos gentios. Segundo, relatar os argumentos apresentados pelos apóstolos, especialmente por Pedro e Tiago, sobre a inclusão dos gentios na igreja. Terceiro, reconhecer a importância da direção do Espírito Santo na resolução dos conflitos e na preservação da unidade da igreja. A palavra-chave da lição é Assembleia. Pois bem, agora vamos ao comentário bíblico da última lição desse trimestre. A lição escrita pelo pastor José Gonçalves, que nos trouxe nesses 3 meses grandes comentários, ensinamentos sobre a igreja de Jerusalém. Agora vamos ao estudo da lição 13, começando aqui na introdução, que diz: com esta lição terminamos mais um trimestre de estudos sobre a igreja de Jerusalém. Aqui veremos como a igreja agiu para resolver seus conflitos. Esses conflitos foram de natureza doutrinária. Um grupo composto por fariseus convertidos à fé insistia que os gentios convertidos deveriam guardar a lei, especialmente o rito da circuncisão. No entendimento dos apóstolos, se isso fosse exigido, a salvação deixaria de ser totalmente pela graça, o que era inaceitável. Devido à dimensão da questão e à sua importância para o futuro da igreja, os líderes se reuniram em Jerusalém para buscar uma solução para o problema. Então os líderes se reuniram em Jerusalém para resolver esse conflito, para resolver esta questão desse problema, desse conflito doutrinário que vamos aqui estar entendendo nesse comentário. Lucas deixa claro que a decisão tomada pela igreja naquele momento foi guiada pelo Espírito Santo. É isto que veremos agora. Vamos agora ao primeiro tópico de nossa lição, que diz:
a questão doutrinária. Aqui o comentarista frisa falando dessa questão doutrinária, aonde houve um grande conflito, mas também houve a questão da presença e da ação do Espírito Santo para dar entendimento e sabedoria aos líderes da igreja para resolver esse conflito doutrinário. E aqui no primeiro ponto diz o relatório missionário. A questão doutrinária que se tornou objeto de discussão no Concílio de Jerusalém, abordada no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, teve seu início na igreja de Antioquia. Aqui houve o Concílio de Jerusalém, como é ensinado em Atos capítulo 15, aonde a liderança se reuniu para resolver essa questão doutrinária. Ela começou quando Paulo e Barnabé apresentaram à igreja de Antioquia um relatório sobre a primeira viagem missionária que havia realizado. Nesse relatório, os missionários narraram o que Deus havia feito entre os gentios e como estes aceitaram a fé. Então, esses missionários, Paulo e Barnabé, eles enviaram esse relatório missionário contando o que Deus havia feito no meio desse povo, desses irmãos gentios. E podemos ver aqui que o comentarista diz algo interessante. O relatório deixa implícito que a salvação dos gentios ocorreu inteiramente pela graça de Deus. Nesse relatório, os apóstolos, tanto Barnabé como Paulo, deixam algo interessante. Eles falam algo interessante nesse relatório que eles deixam implícito, mostrando que a salvação dos gentios ocorreu inteiramente pela graça. A graça, a palavra graça, no grego charis, que é o favor imerecido, a qual nós não merecemos a graça de Deus, mas mesmo assim, Deus teve amor divino, amor incondicional para com a humanidade. E aqui nesse relatório deixa implícito que a salvação dos gentios ocorreu inteiramente pela graça de Deus, sem que houvesse nenhum tipo de exigência da lei, como a circuncisão fosse imposta sobre eles, mas isso não ocorreu. Os missionários Paulo e Barnabé mostraram ali a questão da graça de Deus, que a salvação é pela graça. Podemos ver aqui, tanto Paulo quanto Barnabé viam a ação de Deus manifestada por meio de milagres extraordinários entre os gentios como sinal de sua aprovação, demonstrando que, observe aí como é interessante, você pode marcar aí na sua lição, nenhuma outra exigência além da fé em Jesus era necessária para a salvação. Eles mostraram que não tinha outra exigência, não era circuncisão ou guardar a lei ou qualquer outro tipo de coisa. Mas para que esse povo gentil viesse receber a salvação, eles teriam apenas que crer no Evangelho, eles deveriam apenas ter fé no Senhor Jesus, a qual morreu lá na cruz do Calvário para dar salvação. Então, os missionários procurou ensinar isso e falar sobre isso. Não houve nenhum tipo de exigência, além da fé em Jesus, que era necessária para a salvação deles. Em outras palavras, observe, em outras palavras, a salvação
é um dom de Deus. A salvação não é um dom de um líder da igreja, a salvação não é um dom de um apóstolo, a salvação não é um dom de qualquer outro tipo de ser, não. A salvação é um dom de Deus concedido inteiramente por sua graça, porque a salvação ela é totalmente de graça para todos aqueles que se arrependem e aceitam Jesus como Salvador. Pois bem, então aqui no primeiro ponto foi falado essa questão dos missionários enviando esse relatório do que aconteceu no decorrer dessa historicidade que envolve essa igreja. A igreja que eu digo, e os irmãos gentios que estavam ali unidos, como se estivessem mesmo se congregando, ouvindo o ensinamento da preciosa palavra de Deus. Segundo ponto diz assim, o legalismo judaizante. Aí depois que houve esse relatório, aí é onde entra aí o legalismo judaizante. O pastor José Gonçalves deixa aqui frisado. Lucas mostra que um grupo de judaizantes se sentiu incomodados, eles ficaram incomodados com o relatório dos missionários, como diz Atos capítulo 15, versículo 1. Vamos fazer esta leitura em Atos capítulo 15, versículo 1, para entendermos melhor, para melhor entendimento. Atos capítulo 15 e versículo 1. Observe aí a questão que envolveu aqui desse legalismo judaizante. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos, se vos não circuncidardes. Olha aqui o pensamento dos judaizantes, que eram legalistas. Se vos não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis ser salvos. Observe que eles estavam mesmo sendo radical para com essa questão, que eles não aceitavam de maneira nenhuma que esses gentios viessem receber o perdão de Deus e ser salvos sem a observância da lei e sem fazer um tipo da questão da incircuncisão, da questão, como diz aqui Atos 15, da circuncisão. Mas podemos dizer que esse grupo, composto por fariseus supostamente convertidos à fé, que haviam vindo de Jerusalém para Antioquia, se opôs ao ingresso de gentios na igreja sem que estes antes cumprisse as exigências da lei. Aí, como diz aqui o comentário, houve, portanto, um confronto entre esse grupo judaizante, que eles não acreditavam nesse tipo de ensinamento dos missionários. Então houve aí um conflito, um grande confronto entre esse grupo judaizante e os missionários, que é Paulo e Barnabé. A questão tomou grandes proporções, correndo até o risco de a igreja se dividir, até mesmo de dividir a igreja em Antioquia, o que exigia uma resposta rápida por parte da liderança. Aí diz aqui na lição, contudo, por se tratar de um tema complexo e de amplo alcance, a igreja de Antioquia considerou adequado remeter a questão para Jerusalém. Então essa questão foi até a igreja mãe, para a igreja de Jerusalém, onde o assunto seria analisado, discorrido e amplamente discutido pelos líderes da igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, como diz aqui Atos 15, vamos ler mais uma vez, agora o versículo 2. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles. Eles aqui são os judaizantes legalistas. Resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos presbíteros
sobre aquela questão. Então veja aí até que ponto chegou essa questão doutrinária. E podemos ver aqui, nesse legalismo judaizante, que a decisão de levar a questão a Jerusalém foi sábia, pois reconhecia a necessidade de uma solução coletiva, e essa solução coletiva, mostrando aqui que ela foi guiada pelo Espírito Santo. Então nós podemos aprender com isso que a importância de buscar a orientação de líderes espirituais para resolver conflitos doutrinários é de grande valia quando se envolve a questão da obra de Deus, da obra do Senhor. Então aqui o primeiro tópico foi falado sobre essa questão doutrinária. A sinopse 1 diz: a exigência da circuncisão aos gentios gerou um sério questionamento sobre a natureza da salvação em Cristo. Mas não fica por aí. Vamos entender agora o segundo tópico, que vai falar sobre a questão, o debate doutrinário. Aqui o primeiro ponto, o comentarista diz, uma questão crucial. Eu vou ler aqui. A questão gentílica chegou a Jerusalém para ser tratada. Contudo, judaizantes que ali se encontravam deixaram claro que a igreja deveria circuncidar os gentios convertidos. Olha aí, o que eles pensavam? De alguma forma, e eles, os judaizantes, de alguma forma, queriam mudar a mentalidade dos missionários, para que eles viessem também concordar com eles em que os gentios salvos precisariam também circuncidar todos os gentios convertidos. Então podemos ver aqui que eles tinham um tipo de... eles ordenou aos missionários, os missionários viessem abraçar essa questão de que os gentios viessem realmente se circuncidar e como também guardar toda a lei para que eles viessem ser salvos. Esse era o pensamento dos judaizantes legalistas. Mas como diz aqui o versículo 5 de Atos 15, eles queriam que eles guardassem a lei também de Moisés, como foi ensinado no primeiro tópico. Agora observe, no entendimento desse grupo, qual era o entendimento desse grupo? Olha o entendimento desse grupo, você pode marcar aí na sua lição. No entendimento desse grupo, olha o entendimento deles. Sem a observância da lei, ninguém podia se salvar. Como é que isso é totalmente impactante? Podemos dizer que Pedro, ele é o primeiro a ver a gravidade da questão e percebe que ela não pode ser tratada de forma subjetiva. A questão deveria ser tratada com objetividade que o caso exigia. E a experiência da salvação dos gentios em Cesareia ocorria anos antes, deveria servir de parâmetro. Pedro então invoca a experiência pentecostal gentílica como prova de aceitação deles por Deus, como diz Atos 15:8. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E nós podemos ver aqui, foi uma questão crucial. A questão apresentada pelos judaizantes era mais do que uma diferença de opinião. Escute isso. A questão apresentada pelos judaizantes era mais do que uma diferença de opinião. Era um ataque direto à essência do Evangelho. Era um ataque direto à essência do Evangelho de Cristo. Eles acreditavam que a salvação dependia, como foi aqui falado, os judaizantes legalistas, eles acreditavam que a salvação
dependia da observância da lei de Moisés. E podemos ver que isso contradiz que a mensagem da salvação pela graça ensina. Isso contradiz o que é a mensagem da salvação pela graça. E podemos ver aqui, o comentarista também nos ensina, que Pedro, com sabedoria, trouxe à memória a experiência da casa de Cornélio, onde Deus derramou o Espírito sobre os gentios. Aí Pedro, ele com sabedoria, ele traz à memória essa experiência que ocorreu na casa de Cornélio, sendo gentil, onde Deus derramou o Espírito Santo sobre os gentios, mostrando que Deus não faz acepção de pessoas e que a salvação é para todos aqueles os que creem. Como é que isso é interessante? A defesa aqui é um tipo de, eu posso dizer, um ensinamento doutrinário de Pedro, como é que foi um ensinamento interessante, com total sabedoria, enquanto se envolve aqui, como diz, essa questão crucial. Vamos aqui ao segundo ponto, que fala assim: a experiência do Pentecostes na fé dos gentios. O comentarista diz aqui: o derramamento do Espírito sobre os gentios, anos antes, em Cesareia, na casa de Cornélio, havia sido uma experiência objetiva, física, observável por todos os presentes ali. Então podemos ver que o derramamento do Espírito Santo sobre os gentios na casa de Cornélio foi um marco na história da igreja, pois mostrou que Deus estava salvando os gentios da mesma forma que estava salvando também os judeus. Então podemos ver que Pedro usou sua experiência para argumentar que Deus já havia aceitado os gentios, independentemente de sua observância da lei. Então, o que podemos ver aqui é que Pedro usou a sua experiência para argumentar que, de fato, Deus também havia aceitado os gentios para receber a salvação. Como diz aqui o segundo ponto, que Pedro espera que seu argumento seja aceito da mesma forma que fora aceito anos antes pelos judeus que havia questionado a salvação do gentio de Cesareia. Terceiro ponto diz a fundação profética da fé gentílica. Aqui no terceiro ponto, nós podemos dizer que enquanto Pedro recorreu à experiência do Pentecostes como sinal de validação da fé gentílica, por outro lado, Tiago, o irmão do Senhor Jesus, recorreu às profecias. Ele recorreu para as profecias. Para quê? Para fundamentar sua defesa da aceitação dos gentios na igreja. Para ir, a inclusão dos gentios na igreja estava predita nos profetas, como diz Atos 15:15. E com isto concordam as palavras dos profetas. A aceitação dos gentios na igreja não era uma inovação sem respaldo nas Escrituras. Ou seja, Pedro estava dizendo aqui, ou melhor, Tiago estava mostrando aqui que a aceitação dos gentios na igreja foi também falado pelos profetas, foi ensinado pelos profetas. E podemos ver aqui, pelo contrário, Deus já havia mostrado aos antigos profetas que os gentios também fariam parte de seu povo. Então Deus já tinha mostrado aos profetas, e Tiago, ele frisa isso, mostrando aqui a questão das profecias para fundamentar a sua defesa na aceitação dos gentios na igreja. Esse era um favor divino, fruto de sua graça, e que nada mais precisava ser acrescentado. A sinopse 2 diz: os apóstolos usaram experiências
espirituais e fundamentos proféticos para afirmar a aceitação dos gentios por Deus. Agora vamos ao último tópico, terceiro tópico de nossa lição, que vai falar sobre a decisão da Assembleia de Jerusalém. Houve a questão desse problema doutrinário, houve também esse tipo de debate doutrinário. E agora vemos aqui o terceiro tópico, mostrando aqui a decisão nesse debate. Qual foi a decisão? A decisão da Assembleia de Jerusalém. Primeiro, o Espírito na Assembleia. O comentarista diz aqui: é digno de nota o papel atribuído ao Espírito Santo na tomada de decisões da Igreja. Como diz o versículo 28, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. O Espírito Santo não era apenas visto como uma doutrina na Igreja, mas como uma pessoa com participação ativa nela. Então, na verdade, o Espírito Santo é uma pessoa, faz parte da terceira pessoa da Trindade. Temos o Pai, temos o Filho e temos o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não era uma questão, o envolvido, o Espírito Santo não era apenas visto como uma doutrina na Igreja, mas ele é uma pessoa. E ele estava agindo nesta igreja de forma ativa. E esse texto faz um paralelo com Atos capítulo 5, versículo 32, onde também se destaca a participação ativa do Espírito Santo na vida da igreja. O Espírito Santo sempre esteve participação na igreja primitiva. Podemos ver que quando Jesus, lá em João capítulo 14, capítulo 15 e 16, Jesus disse que enviaria outro Consolador, e observamos que o Consolador veio estar com a igreja, lá em Atos capítulo 2, quando houve ali a descida do Espírito Santo, e a partir dali o Espírito Santo sempre esteve de forma ativa na igreja que é de Cristo, onde Cristo é o cabeça da igreja, e o Espírito Santo sempre esteve de forma ativa no decorrer da história da igreja, como diz aqui, mostrando que o Espírito Santo sempre esteve de forma ativa na igreja. O versículo 32 de Atos 5 diz: e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então, o Espírito Santo estava na Assembleia para dar sabedoria aos apóstolos para resolver essa questão, esse debate doutrinário. Nós podemos ver que a frase pareceu bem ao Espírito Santo e a nós revela, meus irmãos, a dependência da igreja primitiva do Espírito Santo para tomar decisões importantes. Então, essa igreja deixava o Espírito Santo revelar. Essa igreja estava sempre na dependência do Espírito Santo. A igreja primitiva estava sempre na dependência do Espírito Santo para tomar decisões importantes. É gratificante quando uma igreja, uma liderança, deixa o Espírito Santo trabalhar no meio da igreja, também para resolver conflitos, também para resolver situações adversas. Temos aqui o segundo ponto, que vai falar sobre a orientação do Espírito Santo na Assembleia. Nós podemos ver aqui que, assim como na Assembleia de Jerusalém, para resumir o segundo ponto, a orientação do Espírito Santo na Assembleia, podemos ver aqui, assim como na Assembleia de Jerusalém, líderes espirituais devem estar sensíveis à voz do Espírito Santo para tomar decisões que glorifiquem a Deus e edifiquem a igreja. Então, essa igreja teve a orientação do Espírito Santo. Aí agora o terceiro ponto vai falar sobre o parecer final da Assembleia. Qual foi o parecer final? O comentarista deixa aqui frisado, diz aqui:
depois dos intensos debates, houve grandes debates, intensos debates, aí diz aqui, o parecer da Assembleia foi de que os gentios deveriam se abster. Está lá no versículo 29. Abster de quê? Está no versículo 29 de Atos 15. Abster das coisas sacrificadas aos ídolos, eles teriam de deixar de lado, do sangue, da carne sufocada e como também da fornicação. Então fica óbvio que a igreja procurou resolver a questão mantendo-se rigorosamente fiel à doutrina da salvação pela graça, isto é, seus elementos do legalismo judaico, mas evitando os extremos de rejeitar os irmãos judeus que também compartilhavam da mesma fé. O legalismo deveria ser rejeitado, os crentes judeus não. Assim, ficou demonstrado que os gentios eram salvos pela graça, mas deveriam impor alguns limites à sua liberdade cristã, a fim de que o convívio com seus irmãos judeus não fosse conflituoso. Então podemos ver que houve esta decisão na Assembleia de Jerusalém, uma decisão doutrinária bem feita na direção do Espírito Santo. Na sinopse 3, fala aqui o resumo do terceiro tópico que diz, guiada pelo Espírito Santo, a igreja decidiu preservar a graça e promover a comunhão entre judeus e gentios convertidos. Então, tanto os judeus como os gentios convertidos ficaram em união, em unidade, representando realmente a igreja de Cristo, que é uma igreja que vive em unidade e comunhão. Vamos aqui para a conclusão, para terminar esse estudo que diz, a igreja sempre será desafiada a enfrentar os problemas que surgem em seu meio. Na igreja ocorrem muitos problemas. Não há igreja perfeita. A única igreja perfeita é a igreja que Cristo vai levar para o céu. A única igreja perfeita é a igreja que Cristo vai levar para o céu. No capítulo 6 de Atos, vimos como ela resolveu um conflito de natureza social, provocado por reclamações de crentes helenistas, hebreus de fala grega. Aqui, o problema foi de natureza doutrinária. Aqui, em Atos 15, o problema foi de natureza doutrinária. Uma questão melindrosa que requeria muita habilidade por parte da liderança para ser resolvida. Graças ao parecer de uma liderança sábia e orientada pelo Espírito Santo, a igreja tomou a decisão certa. Graças a uma liderança que estava edificada na palavra, que estava sob a ação, a liderança do Espírito Santo, eles tomaram a decisão certa. A unidade da igreja foi preservada e Deus foi glorificado. Então podemos ver aqui que essa igreja em Jerusalém, e podemos ver que todas essas questões doutrinárias elas foram resolvidas na ação, e como também é uma igreja que deixou o Espírito Santo agir, e o Espírito Santo, de uma forma extraordinária, o Espírito Santo orientou a liderança, e podemos ver que o Espírito Santo fez com que eles tomassem a decisão certa. Então que possamos guardar esse ensinamento em nossos corações e que possamos sempre orar para que Deus venha continuamente colocar o seu Espírito Santo sobre a liderança da nossa igreja e como também sobre cada membro de nossas igrejas. Devemos orar para que o Espírito Santo venha continuamente estar agindo e falando no meio da igreja, trazendo sabedoria à liderança, trazendo sabedoria para todo o povo de Deus. Fique na paz, que você venha guardar esse ensinamento, esse breve estudo, e que possamos a cada momento crescer na graça, como também no conhecimento de Deus. Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome do Senhor Jesus. Tenha uma boa aula debaixo da graça de Deus.